Olá, este é o quadro Correspondente Médica. Doutora, um ótimo dia para você, bem-vinda. Bom dia, Muriel, um ótimo dia para nós e para você que está assistindo. Para nós, lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médica ou pelo Twitter, pelo Instagram também da CNN Brasil, é uma opção. E o nosso primeiro tema de hoje, a gente vai falar sobre a obstrução intestinal, claro, por causa do presidente Bolsonaro, que apresentou de um dia para o outro uma melhora no quadro de saúde depois da passagem de uma sonda. Ele agora não tem febre, não tem dor abdominal, mas ainda não há uma definição sobre a necessidade de uma cirurgia no presidente. O presidente Bolsonaro foi internado, lembrando, num hospital em São Paulo na madrugada de segunda-feira e ainda não tem uma previsão de alta. A gente lembra que o médico do presidente chegou na manhã de hoje para saber qual que é a situação atual do presidente. Doutora, vamos começar entendendo então quais são as características de uma obstrução intestinal. É como se o intestino ficasse inchado? Exatamente, Muriel. Na verdade, algo fez com que o intestino parasse de progredir o alimento que está dentro dele. A gente vai ter uma arte no telão que vocês vão entender também melhor. Na passagem da comida você tem intestino delgado, depois o grosso, quando a gente pode ver aqui. Em algum momento desse intestino, no caso aqui o delgado exemplificado, teve um estreitamento, algo que estreitou a passagem da comida e isso fez com que o alimento, antes dessa passagem, ficasse com dificuldade de passar. Então a alça intestinal ali incha, tem uma distensão, eventualmente a barriga do paciente aumenta. Então tem o trânsito intestinal, alguma interrupção que pode ser completa ou parcial, provavelmente a do presidente deve ter sido parcial. E nesse momento, o que vem antes disso, que está tentando ultrapassar aquele impedimento, vai ficando com a pressão mais alta, vai ficando inchado, vai cursando com dor abdominal. Então, o que é? Um bloqueio em algum local do intestino. Quando a gente fala do tratamento, tem algumas coisas que podem ser feitas para ajudar o quadro. O que é, Muriel? A sonda nasogástrica, o jejum, porque o paciente ele come, ele não consegue, a comida fica parada. Eventualmente, esse paciente já está com o estômago cheio de comida e até vomitando, porque a comida não está indo, não está progredindo, ela volta. Alguns medicamentos, por conta desse trânsito mais parado, mais lento, pode haver crescimento bacteriano e além disso, pode haver deslocamento da bactéria que está dentro do intestino cair na corrente sanguínea. Então, em alguns casos, também a gente faz uso do antibiótico. Pondera-se também o uso de algum medicamento que pode acelerar o trânsito intestinal, mas isso tem que ser avaliado com cautela pelo seu médico. E em cirurgia, casos raros, não é tão raro, mas ele não é tão frequente. Realmente a forma mais comum é que o médico institua um tratamento clínico, um jejum, passe a sonda e o paciente acaba melhorando. Em alguns casos, vai para a cirurgia. E qual a melhor forma de prevenir? Alimentação saudável, em poucas quantidades. Não tem quando você come, Natal, Réveillon, um monte de gente comeu. Você que está em casa, comeu, ficou com o estômago empazinado, passando mal. Imagina alguém que já tem alguma coisinha que predispõe um estreitamento ali do intestino. Vai inchar ainda mais e, eventualmente, cursar com um quadro mais agudo, com muita dor e precisa ir para o hospital. Doutora, e como que funciona essa sonda que você falava há pouco no tratamento? É a mesma que foi usada, por exemplo, no presidente? Exatamente, Muriel. Ela é que se chama de sonda nasogástrica. Se a gente for reparar no nome naso, porque entrou pelo nariz, e gástrica, porque vai parar no estômago. É uma sonda um pouco mais calibrosa, um pouco desconfortável, que sai pelo nariz, pode também ser passada pela boca se o paciente tiver algum impedimento dessa progressão pelo nariz, que aí chama orogástrica. No caso do presidente, a nasogástrica, que ele faz com que diminua um pouco esse inchaço, essa distensão, ajudando a sair o gás que está lá dentro, a comida que está parada, líquido. Às vezes, quando o paciente está muito distendido, está obstruído, você passa uma sonda, às vezes o alívio é quase que imediato, porque sai um monte de gás, de ar e líquido também. Então, isso já é um tratamento meio que inicial, assim, você já passa logo a sonda e vê como o paciente evolui. Doutora, o presidente Bolsonaro disse que mais exames seriam feitos para avaliar uma possível cirurgia também. Nem sempre cirurgias são necessárias. Por exemplo, agora, depois dessa sonda, existe essa avaliação de que talvez o presidente não precise fazer de novo uma cirurgia. Em quais casos é necessário realmente fazer uma operação e em quais casos não é necessário? Exatamente. Quando você passa sonda, institui jejum e aquele tratamento que a gente comentou, a gente aguarda para ver evolução. O paciente começou com o abdômen que estava duro, distendido, começou a ficar mais macio, menos doloroso, você vai acompanhando. Eventualmente, a dor piora, o abdômen distende mais, ainda a drenagem é muita.
e você consegue, com algum exame de imagem, identificar que há um sofrimento da alça, isso aqui dá pra gente tentar entender um pouquinho. Esse vermelho é um sofrimento agudo. A alça, ela tá mais inchada, está sofrendo. Só que às vezes a pressão que está dentro dessa alça é tão grande, que está ali dentro da luz do intestino, que é tamanha que a pessoa para de ter sangue ali que nutre o próprio intestino, porque a gente tem vaso sanguíneo em todos os órgãos, em todos os lugares. Inclusive o intestino é nutrido por vaso sanguíneo. Então a pressão é tamanha que não deixa nem chegar o sangue ali. O sangue leva oxigênio. Sem oxigênio, o que acontece? É o que a gente chama de isquemia. Que pode, aí você vê que quando o cirurgião eventualmente abre o abdômen do paciente, vai ver que a alça ela é vermelhinha. E aí quando tem sofrimento, às vezes a alça está branca, porque não chega sangue ali. E pior ainda quando já está escuro, que é um início de necrose, que eventualmente pode inclusive cursar com uma perfuração intestinal, que são os quadros mais dramáticos. Doutora, o presidente, a gente lembra, teve o trauma da facada em 2018. Também o doutor Macedo, que cuida dele, que está indo, que foi, na verdade, para o hospital atender ele hoje, é o mesmo médico que acompanha o presidente Bolsonaro desde a facada em 2018. Isso que aconteceu com ele lá durante a campanha eleitoral explica a obstrução intestinal que ele tem sofrido nos últimos anos. Ele deve sofrer com isso pelo resto da vida ou não? Se ele fizer exercícios físicos, uma boa alimentação, como você falava há pouco, pode melhorar e ele pode não sofrer mais com esse tipo de quadro de inchar, por exemplo, o intestino? A cirurgia abdominal é uma das principais causas de obstrução intestinal. Nesse caso, por aderência obrida, que é como se formasse um cordão fibroso, alguma coisa que embolou ali e dificultou um pouco a passagem. Como teve essa cirurgia e foi num ambiente que o abdômen estava inflamado, tinha sangue, acaba caindo secreção na cavidade, é uma coisa inflamada. E nesse processo de cicatrização, no processo cicatricial, Muriel, o que acontece? Fibrose, a cicatriz. Então, eventualmente, durante a vida dele, é possível que alguns episódios similares a esse aconteça. Claro que a gente entendendo e ele já sabendo quais são os sintomas, tomar uma conduta sempre mais precoce. Identificou, já parar de comer, procurar o seu médico. Então, pode sim. Doutora, agora a gente vai para o próximo assunto para falar sobre a lutadora de Muay Thai, a Monique Pisky. O corpo dela foi cremado em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ela que tinha só 32 anos, uma atleta que foi encontrada morta em casa. Segundo a irmã da Monique, a Luciana Pisky, a lutadora foi vítima de um infarto fulminante. Monique, lembrando, a gente sempre fala disso, ela foi campeã brasileira de Muay Thai em 2018 e gostava de usar as redes sociais para postar, claro, as rotinas de treinos, as competições. Doutora, é meio difícil a gente entender como que uma mulher tão jovem, 32 anos, morre de um infarto. Agora, para a gente entender melhor como é que funciona isso, quais seriam as características de um infarto? Tem algum sintoma específico que a pessoa pode se preocupar se começar a sentir alguma coisa diferente? Pode ser um infarto? O que a gente pode cuidar, então, a partir de agora? Sempre bom a gente falar de infarto, Muriel, porque é uma das doenças que mais matam no mundo inteiro. E o que é infarto, só para definir? É quando tem uma interrupção abrupta, súbita, da passagem de sangue nos vasos que nutrem o músculo do coração, que inclusive a maioria das pessoas falam que são as veias, não são, são as artérias. Então as artérias coronárias, por algum motivo, você teve entupimento ali, seja ele agudo, que gera o infarto, para de vir sangue, acontece também o que a gente chama de isquemia e eventualmente uma necrose, que é o infarto. No telão, quais são os principais sintomas, então? Dor no peito. Essa dor no peito, como ela é? Geralmente ela é em aperto, às vezes o paciente sente como se fosse uma queimação, uma pressão, como se tivesse alguém botando o pé no peito da pessoa. Eventualmente pode irradiar para o braço esquerdo, às vezes como se fosse um estrangulamento. Esses são os sintomas mais clássicos. A dor no peito, que é o que a gente caracteriza e chama de angina. Pode também cursar com uma indigestão e náusea, fica com desconforto, que às vezes o paciente não consegue caracterizar muito bem. Eventualmente cursa com tontura e também falta de ar. E quando a gente fala dos fatores de risco principal, sempre a principal causa de infarto ainda é a aterosclerose, inclusive nos pacientes jovens. Os principais fatores de risco que a gente tem que sempre relembrar: hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, a dislipidemia, que a gente chama, o tabagismo, o cigarro, também tem um papel importantíssimo, a pressão alta, o diabetes,
o sedentarismo e história familiar. Se pai, mãe ou irmão seu morreu jovem de infarto, ou teve infarto, ou eventualmente algum problema nas coronárias, é bom que você tenha um acompanhamento ainda maior disso. Então, esses são os principais fatores de risco, inclusive numa atleta jovem. Pois é, vamos pegar justamente por esse ponto, doutora, porque chama muita atenção. A Monique é uma atleta jovem, 32 anos. Se ela tiver, por exemplo, uma predisposição, tiver uma genética que contribua para isso, o infarto pode realmente atingir qualquer pessoa de qualquer idade? Pode sim, Muriel. Quando a gente fala dos pacientes mais idosos, a gente pensa como principal causa realmente a aterosclerose. Quando a gente fala mais dos jovens, pode ainda a aterosclerose e cada vez a gente tem visto mais isso por conta dos hábitos ruins que as pessoas estão tendo, o cigarro mais precoce, o sedentarismo pela vida corrida louca. Mas os pacientes mais jovens, eles podem ter algumas outras coisas. Quais são elas? Doença congênita, por exemplo. Às vezes a coronária não sai do local que ela deveria sair normal. Ela faz um trajeto ali que pode ser maligno e eventualmente também cursar com infarto e com morte súbita. A hipercolesterolemia familiar, que é um quadro que o colesterol do paciente mais jovem fica muito alto. Esse colesterol é como se fosse um colesterol do mal. Ele gruda mais e dá mais placa de aterosclerose nas coronárias também. Outra causa importante, às vezes no jovem, é heroína, cocaína, excesso de hormônio ou até uma trombofilia. Isso tudo que eu falei agora são fatores que aumentam a chance do paciente ter trombose. Lembra da embolia de pulmão, quando a gente fala, o paciente tem trombofilia, teve uma embolia de pulmão. Essa trombofilia é como se ele gostasse de formar trombo. Então, os trombos podem ser tanto na artéria do pulmão quanto na artéria do coração. E quando esse infarto, quando esse trombo vai parar na artéria do coração, também pode gerar infarto. Então, o paciente jovem, lembrar sempre de drogas, excesso de hormônio e as trombofilias. Doutora, e por que alguns infartos evoluem para infartos fulminantes, por exemplo, e outros ficam só como um infarto mesmo, a pessoa sobrevive, mas pode ter sequelas? Interessante. É o seguinte, quando a gente fala de paciente jovem, por exemplo, se ele for rapidamente atendido, você acaba conseguindo reverter. Mas por que é às vezes mais grave do que um paciente mais adulto ou idoso? O nosso organismo ele é um pouco inteligente no sentido que, com o passar do tempo, quando ele identifica uma placa, ele vai formando como se fosse uma rede colateral, sabe? Ele vai formando o que a gente chama de circulação colateral. Então, aquela área ali que já estava passando menos sangue porque tem uma plaquinha, que não é tão grande, mas tem, o organismo vai criando ramificações para nutrir por outros vasos aquela região. O paciente jovem não. Ele não teve tempo para isso. Então, dependendo da área, aí você me pergunta, o que faz ser mais grave ou não? A localização, se esse entupimento foi bem no início da artéria ou se foi lá no finzinho. Se foi no início da artéria, a gente imagina que o coração vai ser acometido de uma forma maior, podendo gerar mais arritmia, mais morte. E o tempo que a pessoa é atendida. Tempo é músculo quando a gente fala de infarto. Então, teve uma dor no peito, suspeitou, procura atendimento médico. Doutora, agora a gente vai para o próximo assunto, para falar de um assunto, na verdade, que é muito polêmico. Atenção quem tem tatuagem. Uma decisão da Agência Europeia de Produtos Químicos decidiu limitar em todo o continente o uso de mais de 4.000 substâncias usadas em tintas de tatuagens. E, segundo a entidade, a ideia é evitar problemas causados à saúde por causa dessas substâncias. As empresas produtoras de tintas de tatuagem vão ter um ano para, então, adaptar os produtos com compostos que não façam mal à saúde. Doutora, então mostra pra gente quais problemas podem ser causados pelas tintas das tatuagens, porque isso não é muito divulgado, a gente não sabe que pode causar algum problema, né? Quando a gente pensa em toxicidade das tatuagens, a gente lembra principalmente, Muriel, das alergias de pele. Então, eventualmente, o paciente faz alguma alergia ao pigmento ou alguma coisa ali, algum veículo que consta naquela tinta que pode fazer quadro de alergia. Desde mais branda, uma vermelhidãozinha, como uma mais importante, com muita coceira, com muito inchaço. Outras reações mais comuns, reação inflamatória. Quando você injetou ali, não deixa de ser um corpo estranho. Então, o teu organismo, ele bota os macrófagos, que são umas células que vão pegar esse pigmento, ele entende que ali é um corpo estranho. Então, acaba gerando um processo inflamatório de uma forma mais aguda. Isso são casos geralmente mais agudos, logo quando você faz a tatuagem. Infecção, principalmente se não for um lugar que não tem tudo direito no sentido de
antisepsia, o material é todo descartável, a tinta, dependendo da origem, pode gerar quadros de infecções. Desde infecção discreta de pele, que às vezes com só uma pomada antibiótica você resolve, às vezes quadros mais graves, que você precisa tomar antibiótico oral ou eventualmente inclusive na veia. Aí quando a gente fala de mutação genética e câncer, é o seguinte: a gente sabe que alguns compostos das tintas têm potencial cancerígeno. Aí a gente bateu o martelo que essa associação existe 100%, isso não é evidência ainda científica. Quando você busca estudos, Muriel, é muita coisa retrospectiva e muita coisa que no final ele conclui que pode ser ao acaso quando a gente junta fator ambiental e fator social. Às vezes o paciente se expõe muito a uma medicação, ou às vezes muito sol, ou tem uma história familiar importante, porque tem relatos sim na literatura, quando você vai procurar, de câncer de pele, por exemplo, com a tatuagem, às vezes no local da tatuagem. Não é muita coisa que tem. Os estudos vêm mais de 2014 para cá. Se você juntar tudo, não dá 200. E se você for pegar estudo de qualidade, não dá 100. Então, assim, é difícil até da gente fazer um estudo. Assim, vou acompanhar você que não tem tatuagem, você que tem tatuagem, vamos ver a evolução do câncer. Então, é uma população que fica difícil da gente estudar. Então, assim, o que é interessante é a gente entender que tem um potencial cancerígeno da tinta. Até por isso, precisa a Anvisa desde 2008, tem já uma RDC que regulamenta isso, que as tintas, só tem 3, inclusive, fabricantes, 3 marcas de tintas que são, que têm regulação e registro pela Anvisa no Brasil. Isso é uma informação importante. Então, assim, ainda a gente sabe que tem potencial cancerígeno, mas a gente juntar essa relação e falar tatuagem dá câncer, a gente ainda não consegue responder isso. Doutora, quais são os cuidados que uma pessoa deve ter ao fazer uma tatuagem? Tem alguma diferença da tatuagem colorida, da tatuagem toda preta? Como que a gente pode saber se a tinta que está sendo usada pode fazer mal? Acho que uma das coisas mais importantes dessa decisão da União Europeia é alertar o Brasil no seguinte sentido, que você tem que cobrar do profissional que vai fazer sua tatuagem qual é a origem da tinta, checar mesmo a tinta ali, se tem o registro da Anvisa direitinho. Quando você me falou das tintas, parece que a vermelha, ela é mais difícil, inclusive quando você vai remover, é mais difícil de sair. Então pode ter um potencial aí de ser mais tóxica. Outra coisa de toxicidade que eu não acabei falando, eventualmente esse pigmento vai parar lá no linfonodo, que é a nossa íngua, e às vezes um paciente que tem, por exemplo, um câncer de mama, quando você vai olhar no linfonodo, tem um pedaço do pigmento quando vê da tatuagem, não é nada do câncer de mama. Então, assim, são coisas que podem acontecer. A vermelha, azul e preta são as que mais têm relação, quando você vê em estudo, assim, que tem mais dificuldade de sair, ou mais... A vermelha é mais dificuldade de sair, mas mais relato com algum tipo de toxicidade. Você me perguntou uma outra coisa que eu queria falar disso agora. Muriel, o que foi? Sobre como saber se a tinta é usada. Que é importantíssima essa regulamentação, inclusive a gente lembrar que tem tanto a tatuagem artística, que é maravilhosa, que as pessoas adoram, e a tatuagem reparadora. Então, assim, a gente também não pode ficar com medo da tatuagem, a gente tem que entender. Muito paciente, por exemplo, com câncer de mama, tira a areola e faz a micropigmentação da pele, que isso é muito importante para o paciente com câncer. Então, eu acho que mais do que nunca a importância de você pedir, cobrar do profissional da saúde se tem essa tinta, qual que é. Enquanto isso, essa suspensão aí temporária lá na União Europeia é preventiva, então eles vão avaliar e eu acho que é interessante porque as próprias fábricas vão procurar outros componentes menos tóxicos, né? Que a gente não saiba ainda uma correlação específica com câncer. Então, acho que foi positivo de certa forma e nos alerta, brasileiro, vai atrás, seu tatuador, quem faz sua micropigmentação, procurar saber procedência das coisas. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente tem que ser informado sempre. Perfeito, até para relacionar ciência com tatuagens, né? Para mostrar que as duas podem andar juntas. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Este foi mais um Correspondente Médica.